Boa noite, amigos e amigas. A paz do Senhor Jesus, o Mestre do amor incondicional, esteja conosco nesse momento. Conta-se que certa vez reuniram-se na cidade de Washington 1000 transcendentalistas, pessoas dedicadas à mente, dedicadas à meditação, para fazer uma experiência até certo ponto científica, de provar até que ponto vai o poder da mente, até que ponto a mente pode realmente interferir no nosso destino, na nossa vida, enfim, na própria sociedade e no mundo também. Eles se reuniram em um estádio na cidade de Washington, nos Estados Unidos, e ali então iniciaram o processo das 8 da manhã às 18 horas de meditações, de preces por toda a cidade de Washington. E o foco inicialmente era a questão da violência, que eles então iniciaram todo esse processo de meditação e de preces para o problema da violência da cidade de Washington. E o resultado naquela semana foi extraordinário, porque a violência desceu a níveis baixíssimos na cidade, como nunca houvera acontecido antes. Da mesma forma, então, iniciaram o processo da meditação e das preces para a Bolsa de Valores da cidade de Washington. E ali, então, meditando sobre a questão da Bolsa dos Valores, as preces, foi, então, vibrando positivamente para que os melhores resultados pudessem ocorrer. E, de fato, assim aconteceu. E a Bolsa de Valores também conseguiu ter um resultado extraordinário. E essa experiência que fizeram foi uma experiência marcante, porque provou o quanto a mente ela realmente atua no dia a dia, modifica, muda e faz parte do nosso processo da própria economia da vida. Então, quando nós lembramos disso, lembramos do pensamento. Pensamento é força eletromagnética, conforme nos fala Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Então, se o pensamento é força eletromagnética, ele tem as propriedades do magnetismo da eletricidade, sim, e nós podemos então entender que desse modo nós temos em nós um grande poder na nossa mente, que é esse poder do pensamento, de poder atuar, de poder fazer aquilo que tem que ser feito. Emmanuel nos diz que todo grande projeto, antes de acontecer no mundo, ele esteve na mente de alguém. Um edifício, antes de se materializar na Terra, esteve na mente de um engenheiro. Assim como uma bela obra de arte, uma pintura, uma música, antes de se materializar, esteve na mente de um artista, de um pintor, para depois, então, ser materializada na Terra aos nossos olhos. Então, a mente direciona toda a nossa vida. Aliás, Emmanuel nos afirma que a mente é o próprio espelho da vida. Então, quando nós imaginamos que, na realidade, nós estamos filtrando os pensamentos, os nossos pensamentos, a nossa matéria mental, estamos, na realidade, recebendo tudo aquilo que vem de Deus, da força cósmica, universal, estamos traduzindo esses pensamentos no dia a dia, de acordo com a nossa capacidade, compreendemos por que o pensamento em cada mente funciona diferente. No espírito altamente evoluído, o pensamento, a mente já vibra numa situação muito mais elevada do que na nossa. E eles atingem um grau elevadíssimo nesse fator do pensamento, inclusive do poder do pensamento de atuar sobre os outros. E o pensamento, é importante lembrar, ele tem uma velocidade. Essa velocidade do pensamento, segundo nos fala Emmanuel, ela é superior à velocidade da luz. Nós não podemos, então, avaliar a velocidade do pensamento. Quando lembramos que a velocidade da luz gira a 300 mil quilômetros por segundo, imaginemos que o pensamento alcança um grau muito mais elevado que esses 300 mil quilômetros por segundo. Allan Kardec, quando questiona os espíritos que quando a alma pensa em um determinado lugar, se gasta um certo tempo para chegar lá, eles dizem
o tempo que gasta, exatamente o tempo da força do pensamento, o tempo da velocidade do pensamento. Ou seja, ele pensa em estar lá, imediatamente já está naquele local, porque o pensamento viaja então a essa velocidade superior à velocidade da luz. E aí daí podemos entender então que nós estamos diante de um fator importantíssimo. Nós estamos vivendo na era ou na fase em que vamos descobrir que na nossa mente está a diretriz de toda a vida, a causa de todas as doenças e a cura para todas as doenças. Quando perguntaram a Emmanuel no livro O Consolador, sobre essa questão das doenças, onde a origem das doenças? Emmanuel diz: a origem das doenças está na mente, e é dela que surge a panaceia para todos os males e todas as enfermidades e doenças do corpo. Então podemos imaginar, sobre esse aspecto, que nós estamos gerando doença a todo momento na nossa vida ou gerando saúde. Há um ditado grego antigo que dizia: mente sã, corpo são. A partir do momento então que eu tenho uma mente equilibrada, uma mente que tem pensamentos positivos, naturalmente eu vou gerar uma condição de saúde para mim. Áureo, no livro Universo e Vida, nos fala que um pensamento de ódio persistente pode gerar desde uma intoxicação até um câncer. Podemos estar construindo um câncer para daqui 20 anos com os pensamentos de mágoa, rancor, o ódio que tenhamos para com o próximo, que fica sendo nutrido e a pessoa fica ali um longo processo, um longo tempo guardando esses pensamentos, guardando na mente essa situação de ódio por alguém que lhe magoou, por alguém que lhe ofendeu, por alguém que caluniou, e essa pessoa não consegue então perdoar, e esse processo vira doença. Primeiro passa para a nossa aura, que é o nosso campo eletromagnético. André Luiz fala que a partir do momento em que nós pensamos, criamos um campo eletromagnético em torno de nós. É a mesma forma quando acendemos um palito de fósforo no escuro. Esse palito, ele cria um campo em torno dele. Esse campo que cria em torno do palito de fósforo, esse campo é o campo magnético, podemos dizer assim, em relação a nós. Pensamos e criamos então um campo magnético em torno de nós, que se chama aura. Essa aura, ela então é resultado dos nossos pensamentos. Quando eu tenho pensamentos positivos, essa aura também vai estar bem, vai estar gerando saúde diretamente, porque o espírito e o corpo espiritual, os corpos espirituais estão vinculados diretamente ao corpo físico, não estão separados, estão ligados molécula a molécula, conforme nos fala Allan Kardec no livro A Gênese. O espírito se liga ao corpo físico, molécula a molécula. Então é muito importante nós lembrarmos isso, de fundamental importância nós lembrarmos disso, que podemos estar gerando doença, podemos estar gerando saúde para nós pelos nossos pensamentos. Diferente de quem alimenta ódio, quem alimenta o sentimento do amor, da bondade, da alegria de viver, que alimenta sentimentos bons dentro do coração, que procura fazer o bem, que procura viver de uma forma saudável, essa pessoa naturalmente cria imunidade. Essa imunidade gera saúde. Gerando saúde, a pessoa vive melhor, vive mais feliz no seu dia a dia. Então, para o nosso próprio bem, é importante realmente praticar sempre bons pensamentos, praticar sempre os bons sentimentos, colocar em prática no dia a dia esses sentimentos que vão nos fazer melhores, que vão nos transformar em pessoas felizes, porque felicidade não depende de fatores exteriores, está dentro de nós. Então, quando temos alegria de viver, quando temos bondade no coração, quando temos amor, quando aprendemos a perdoar, é difícil? Sem dúvida, mas com a prática vamos superando o orgulho, vamos superando o ódio no coração e vamos então tendo uma condição de saúde melhor. É importante lembrar que saúde ou doença está aqui na mente e somos nós que podemos gerar felicidade ou infelicidade também, pela maneira como pensamos
no dia a dia. Saibamos então escolher o melhor, e o melhor é pensar no bem. Muita paz a todos e uma boa noite.